Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria poder entrar em sua casa, no seu coração e no seu dia, por meio deste momento de devoção. Respire fundo, aquiete a sua alma e permita que o Espírito Santo conduza este momento. Hoje vamos tratar de um tema urgente, atual e profundamente espiritual, especialmente para nós que aguardamos a bendita esperança da Igreja. O tema de hoje é santificação para a vinda de Cristo. Não é um assunto distante nem teórico. Ele toca diretamente a maneira como vivemos hoje, enquanto esperamos aquele que prometeu voltar, a saber, o nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Antes de tudo, eu convido os irmãos a fazer uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com temor, reverência e dependência. Reconhecemos que precisamos da Tua graça para compreender e viver a Tua palavra. Fala conosco, confronta-nos em amor, desperta-nos do comodismo espiritual e prepara-nos para a vinda gloriosa do Teu Filho, Jesus Cristo. Que este momento produza frutos eternos em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu convido vocês agora para a leitura da Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Amados, este versículo é curto, mas carrega uma profundidade espiritual imensa. O apóstolo João está falando sobre esperança, mas não qualquer esperança. Ele está se referindo à esperança da manifestação final de Cristo, da sua vinda, do momento em que o veremos face a face. E João faz uma conexão direta, inseparável e inevitável entre essa esperança e a santificação. Ele afirma que todo aquele que realmente tem essa esperança não vive de qualquer maneira. Ele não se acomoda, ele não se conforma com o pecado, ele não trata a graça como desculpa para uma vida desordenada. Pelo contrário, ele se purifica, ele se santifica, ele busca alinhar a sua vida com o caráter de Cristo. O contexto desta carta é extremamente importante. João escreve a cristãos que estavam enfrentando falsas doutrinas, confusão espiritual e tentativas de separar fé de prática. Havia pessoas dizendo que era possível conhecer a Deus sem viver uma vida transformada. João combate isso com firmeza, mostrando que quem realmente conhece a Deus vive de forma diferente. Quando João fala de esperança, ele não está falando de um desejo vago, de algo incerto na linguagem bíblica. Esperança é uma expectativa segura, baseada na promessa de Deus. A igreja primitiva vivia com essa consciência viva. Jesus vai voltar. E essa certeza moldava o comportamento, as escolhas e o estilo de vida dos crentes.
Meus amados irmãos e irmãs, hoje muitos cristãos ainda dizem crer na volta de Cristo, mas vivem como se ela nunca fosse acontecer. Planejam tudo para esta vinda, investem tudo neste mundo e deixam a santificação para depois, como se houvesse tempo sobrando. Mas a palavra nos chama de volta à sobriedade espiritual. João diz que quem tem essa esperança se purifica a si mesmo, assim como Cristo, ele é puro. Isso não significa que nos tornamos puros por nossas próprias forças, mas para que cooperemos com a obra do Espírito Santo. É um processo diário, consciente e intencional de separação do pecado e aproximação de Deus. Meus irmãos, a santificação nesse contexto não é medo da volta de Cristo, mas amor por Ele. Não é pânico do juízo, mas é desejo de agradar ao Senhor. Quem ama, espera, e quem espera, se prepara. A volta de Cristo não é apenas um evento futuro, é uma verdade que se deve governar no presente. Ela nos chama para a vigilância, a sobriedade e a santidade. A expectativa da vinda do Senhor revela o nível da nossa maturidade espiritual. Santificação para a vinda de Cristo envolve viver com consciência de que Ele pode voltar a qualquer momento. Isso muda a forma como falamos, como tratamos as pessoas, como lidamos com o pecado, como usamos o nosso tempo e como administramos as nossas prioridades. Não se trata de viver em tensão, mas em alinhamento. Não é viver com medo, mas com responsabilidade espiritual. A santificação não nos afasta da vida, ela dá sentido à vida. O apóstolo João afirma que o padrão dessa purificação é o próprio Cristo. Como também ele é puro, diz a palavra de Deus. Ou seja, não nos comparamos com outras pessoas, com outros cristãos ou com padrões humanos. Nosso referencial é Jesus, seu caráter, sua pureza, sua obediência ao Pai. Isso nos confronta profundamente, porque revela que muitas vezes estamos satisfeitos em apenas ser melhores do que antes, quando o chamado é sermos semelhantes a Cristo. A santificação, meus amados, não é estagnação espiritual, é crescimento contínuo. Para o cristão, principalmente nós cristãos que somos adultos, esse tema exige honestidade. Com o passar do tempo, existe o risco de perdermos a sensibilidade espiritual, de nos acostumarmos com o pecado, com pequenas concessões, de tolerarmos atitudes que antes nos entristeciam. Mas a esperança da volta de Cristo, ela nos chama para despertar. Purificar-se envolve mente, coração e comportamento. Envolve aquilo que assistimos, aquilo que alimentamos na mente, aquilo que permitimos entrar no coração. Envolve decisões silenciosas, longe dos olhos humanos, mas diante de Deus. Santificação para a vinda de Cristo também envolve relacionamento com o próximo. Não faz sentido
aguardar a volta do Senhor enquanto vivemos em contendas, amarguras, faltas de perdão e dureza de coração. A santidade se expressa no amor prático, na misericórdia e na humildade. A palavra nos ensina que a igreja será apresentada a Cristo como uma noiva, e uma noiva se prepara, ela se cuida, ela se adorna, ela não vive de qualquer maneira. A santificação é esse preparo espiritual da igreja para o encontro com o noivo. Isso não significa a ausência de lutas, pelo contrário, a santificação acontece em meio às lutas, mas há uma decisão clara de não negociar princípios, de não relativizar a verdade e de não normalizar o pecado. Na prática do dia a dia, santificação é santificar-se para a vinda de Cristo, é escolher obedecer mesmo quando é difícil, é dizer não ao pecado mesmo quando ninguém está olhando, é buscar a presença de Deus mesmo quando a rotina tenta nos engolir, é ajustar conversas, rever atitudes, alinhar relacionamentos, mudar hábitos. Não por medo do inferno, mas por amor à presença de Deus, por amor ao céu. Não para merecer a salvação, mas porque já fomos alcançados por ela. Meus irmãos, quem vive esperando Jesus não vive distraído espiritualmente, vive atento, sensível e dependente do Espírito Santo. Vive com o coração voltado para as coisas do alto, mesmo estando com os pés firmes na realidade da vida. Façamos uma reflexão, sejamos honestos. Pergunte a si mesmo: diante de Deus, se Cristo voltasse hoje, minha vida estaria alinhada com essa esperança? Existem áreas que precisam ser purificadas? Existem decisões que precisam ser revistas? Não permita que o Espírito Santo fale e você endureça o coração. A graça que salva é a mesma graça que santifica. Deus não nos chama para um padrão impossível, Ele nos capacita para viver aquilo que Ele exige. Santificação para a vinda de Cristo não é isolamento do mundo, é transformação no mundo. É viver como luz em meio às trevas, como sal em meio à corrupção, como testemunho vivo da graça de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Amados irmãos, vamos orar mais uma vez para estarmos encerrando este devocional. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós confessamos que desejamos estar prontos para a sua vinda. Purifica o nosso coração, renova nossa mente e fortalece o nosso espírito. Remove tudo aquilo que não te agrada e gera em nós um profundo amor pela santidade. Ajuda-nos, papaizinho querido, a viver hoje como quem espera Jesus amanhã. Prepara-nos, guarda-nos e conduza-nos em santidade até aquele grande dia da sua volta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, você que ficou até aqui neste vídeo, Natal não é Papai Noel, Natal não é Coca-Cola, Natal é lembrar que nasceu um Salvador entre nós, viveu entre nós em carne e osso.
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vai voltar para nos buscar. Isso que é Natal. Aproveite bem com seus familiares, descanse, reveja amigos e fica aqui o meu convite para que você volte para continuar comigo com a sequência desses devocionais, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.